Vou falar sobre a construção do corpo e os afetos intrauterinos. Isso para mim é fundamental, mas fundamental mesmo. Fundamental. Como é que o seu corpo é formado? Você sabia que esse mundo intrauterino tem uma importância profunda e fundamental para a pessoa, para o ser humano que você é hoje? Antigamente, lá nos primórdios da psicanálise, acreditava-se que o indivíduo, quando nasce, é uma tela em branco. E aí a história dele vai ser construída no mundo da infância. Isso aqui, hoje em dia, até a gente acredita em cada coisa, né? Aliás, até hoje a gente acredita em coisas que no futuro o pessoal vai dar risada e falar, mas não é possível como esse povo acreditava nessas histórias. Mas antigamente acreditava-se nisso, que assim, a vida mental, a vida do indivíduo vai começar depois do nascimento. Não se dava tanto valor ao mundo intrauterino. Bom, hoje em dia a gente já vê até a parte da genética, a epigenética, vê a parte sistêmica, como é importante, até antes de você existir, como é que o terreno, o campo da família é importante. Mas hoje o foco é esse mundo intrauterino. Então o que acontece? Existe a fecundação. O que é a fecundação? Espermatozoide encontra o óvulo, puf, encontrou, pronto, juntou. Antigamente também acreditava-se que era assim, ó, o primeiro que chega leva, primeiro espermatozoide que chega leva. Hoje em dia se sabe que não é assim não, é o óvulo que escolhe o espermatozoide. É o óvulo que abre para um espermatozoide, não é o primeiro que chega leva não. E aí o óvulo, o poder da decisão de qual espermatozoide vai se unir ali, vem do óvulo. E é interessante que já começa uma jornada interessante, que a jornada da vida também tem a ver com a morte. É como você vai tomar uma decisão na vida. Quando você toma uma decisão na vida, você tem que deixar as outras possibilidades de lado. Então veja, a própria vida está associada à morte. Morte do quê? De outras opções. A partir do momento que o óvulo escolhe um espermatozoide para fecundar, ele o quê? Fechou a possibilidade dos outros espermatozoides. Então tem um autor que fala uma coisa interessante, que a vida surge numa energia ou num campo de morte. Mas no fundo é assim mesmo. Cada decisão que você toma na vida significa o quê? As outras ficam para trás. Então, por exemplo, vou casar com alguém, eu caso com esta, com aquela ou com aquela outra. Se eu escolher uma, pronto, as outras ficam fora do campo. E aí tem um outro autor que fala que aqui é a primeira grande culpa que todo mundo carrega, que assim, a hora que você toma uma decisão, você tem a culpa das outras possibilidades terem morrido. Bom, isso faz parte da vida, a jornada de vida acontece assim. Mas voltando, senão eu vou ficar divagando aqui, e o tema aqui é os afetos intrauterinos, senão eu vou falar demais de outras coisas e não vou falar do foco que eu me comprometi a falar com você. Então o que acontece? A hora que junta espermatozoide e óvulo, forma o ovo. Quando forma o ovo, esse ovo ele está na trompa, porque a fecundação ocorre no terço distal da trompa, e aí ela vai caminhando pela trompa, caminhando não, né? Porque a trompa é um tubo que tem cílios que vão empurrando esse ovo para a direção do útero, porque o ovo não tem rabinho. Quem tinha rabinho para nadar contra a corrente era o espermatozoide. O óvulo não tinha, o ovo também não. Então ele é passivo e levado para o útero. E o que acontece? A hora que ele entra no útero, entrou no útero, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se enraizar, conectar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um processo chamado nidação. Então esse ovo que já está se multiplicando, então esse ovo tem uma célula, vai crescendo, multiplica, cresce, multiplica, cresce, multiplica, forma um bloquinho de célula, chama mórula. Mórula em grego quer dizer amora, parece uma amora, um monte de bloquinhos de células. Depois ele vai formar uma coisa chamada blástula, que é assim, é um bloco de células e uma camada aqui de célula com líquido aqui dentro. E aqui um bloco de células. E uma bolha aqui cheia de líquido. Bom, aí aqui esse bloco de células chama embrioblasto.
é onde estão as famosas células-tronco, são isso aqui, tá? E essa camada que tem esse líquido aqui, ó, essa bolinha de líquido aqui, chama trofoblasto. Trofo tem a ver com nutrição. Então essa camada aqui vai dar origem a placenta e cordão umbilical, que é o que vai alimentar o embrião. Ó, então aqui já começa a ter uma divisão. Quando chega nessa fase aí de blástula, está chegando no útero, puf, enraiza, entra no endométrio. O que é o endométrio? Endométrio é aquela camada que existe dentro do útero, aquela camada que descama e gera menstruação nas mulheres quando não vem a gravidez. É essa camada que é o endométrio, que está como se fosse um terreno fértil, esperando chegar a semente para nutrir essa semente, que é o ovo, para que ele gere uma criança. Até aqui tá ok? Tá aqui, vai. Acoplou esse ovo nesse endométrio, ele penetra nesse endométrio. Esse endométrio vai envolvendo esse ovo, e esse endométrio é uma camada rica de oxigênio e de alimento, porque é rica de sangue, né? Você vê que quando a mulher menstrua, não é sangue? Olha, o sangue, então essa camada é rica de sangue para levar energia para esse novo ser que está chegando. Conectou, nidou, nidou é de nidos, ninho, então ele se aninhou ali. E aí ele começa a receber energia que vem desse endométrio para ele começar a crescer e desenvolver. E aí, vou colocar assim, essa estrutura que era o ovo, virou blástula, depois vai virar uma coisa chamada gástrula, e aqui é uma coisa interessante, eu devia ter colocado aqui algo para exemplificar. E eu vou fazer isso, peraí, já achei uma coisa interessante aqui. E aí o que acontece? Tem um bloco de células, que é o embrioblasto, que eu falei que são as células-tronco. Das células-tronco, que são células indiferenciadas, elas podem se tornar qualquer tipo de célula do corpo. E hoje, o estudo das células-tronco é o futuro da cura lá na frente, porque a partir das células-tronco você pode construir todos os órgãos, todas as células que existem no corpo. Então, hoje em dia tem um estudo muito avançado dessas células-tronco, mas é aqui a origem delas. E aí o que vai acontecer? Essas células-tronco, elas vão começar a ter uma diferenciação celular para se tornar cada órgão. Olha quantos órgãos, quantas estruturas eu tenho no meu corpo, mas veio daquela célulazinha tronco que serve para tudo. Então o que vai acontecer? Ela vai dividir em 3 camadas. Imagina que eu tenho 3 camadas aqui. 3 camadas. Tem 3 camadas. Então a célula tronco ela vai diferenciar em 3 camadas. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar assim, vamos lá. Essa camada aqui é a camada de cima, a do meio e a camada de dentro. Aqui fora, meio e dentro. Aqui fora, meio e dentro, você está colocando em cima da outra, Fernando? Sim, isso aqui chama disco tridérmico. Então, conforme vai desenvolvendo, o que acontece é que aquele bloco de células vai formar um disco que tem 3 camadas. Então, aquela célula, o tronco vai dividir em 3 tipos de células diferentes. São 3 camadas. Disco tridérmico é o nome disso. Essa camada aqui de cima, vamos supor, chama o ectoderma. Ecto é fora. A camada do meio é meso. Meso quer dizer meio. E a camada de dentro é endoderma. Quem já viu dar essa aula já deve saber o que vai acontecer. Não tem 3 camadas? Tem 3 camadas. Uma em cima da outra. O que vai acontecer? Praticamente todos os corpos, a lagartixa, o jacaré, o peixe, você, a minhoca, todo mundo, vem disso aqui, e aí o que acontece? Isso aqui começa a fazer esse movimento. Ele começa a dobrar esse disco e se une aqui. Quando une aqui, formam 3 tubos. Eu não falei que tem um tubo aqui, ó. Vamos lá. Formam 3 tubos. Tem o tubo de fora, ectoderma, por isso que chama ecto, que é o tubo que fica de fora. Mesoderma é o tubo que fica no meio, endoderma é o tubo que fica dentro. Bom, então, entendeu por que chama endoectomeso? Então nós somos, no fundo, 3 tubos. O seu corpo são 3 tubos. Se você imaginar isso aqui, vai ficar mais fácil para você entender
embriologia, tá? Embriologia é o estudo do embrião. Então, como é que se forma esse corpo? 3 camadas, fecha, e esse fechamento ocorre aqui na frente, tá? Que assim, fecha aqui na frente. Se não fechar direito, por exemplo, quando tem lábio leporino, é porque essas 2 camadas aqui não fechou direito. Então fica uma falha. A mulher, quando está grávida, tem uma coisa chamada linha alba aqui. Fica aqui, aparece, que é nigricans, né? Que aí vai aparecer uma linhazinha no meio da barriga. É aqui que fecha. O homem no saco escrotal dá para ver nitidamente que tem uma linhazinha, que ali é onde fecha. Então, no fundo, todos os seres vivos são 3 tubos. Então, aqui, 3 tubos. Então, nós animais aqui, vou colocar todos os seres vivos, não, os animais, nós temos 3 tubos. Fora, dentro e meio. O que é o tubo de dentro? É o tubo endodérmico. O tubo endodérmico começa aqui, ó, e termina lá onde você imagina mesmo. Então, começa por aqui e vai para lá. O tubo endodérmico, ele tem uma função. O tubo endodérmico, a função dele é captar a energia do mundo aqui fora e colocar dentro de si. Captar a energia do mundo. O que tem a ver com captar a energia? Oxigênio e alimento. Então, o tubo endodérmico dá origem a 2 sistemas diferentes. Que sistemas? Sistemas digestivos, ó, o sistema digestivo, como, e o sistema respiratório. Então, desse tubo formam 2 sistemas, e no fundo os 2 sistemas têm a mesma função. A função é trazer energia para o corpo. Ó, aí você já está vendo, camada, como essa camada vai criar a organogênese e a embriogênese. Gênese é a formação do embrião e a formação dos órgãos. Então, do tubo endodérmico temos 2 sistemas, digestivo e respiratório, que são feitos para quê? Captar a energia. Então, é a forma como eu vou pegar as coisas do mundo lá fora e colocar dentro de mim e absorver. E isso aqui guarda essa função. Isso aqui é interessante, porque isso aqui eu vou pegar esse mundo e vai colocar aqui dentro. E como eu me relaciono com esse mundo aqui dentro, com essa estrutura aqui. Aí vem a camada, vou falar da camada de fora. A camada de fora é o ectoderma. A camada de fora, que também fez o tubo, essa camada de fora, ela dá origem a sistema nervoso, órgãos dos sentidos, olhos, tudo que tem a ver com audição, com olfato, paladar, tato, a conexão com o mundo aqui fora, como é que eu vejo, sinto, percebo o mundo aqui fora. Por isso que é ecto, a conexão com o mundo aqui fora. Então, o grande órgão é o sistema nervoso. O sistema nervoso está aqui, e órgãos dos sentidos. É como eu percebo e me conecto com o mundo aqui fora. E aí tem a camada do meio, que é a camada mesodérmica, e essa camada mesodérmica, ela dá origem a sistema ósseo muscular, sistema cardiovascular. Do que é que eu estou falando, afinal de contas? Do que eu estou falando? Eu estou falando de aonde eu vou utilizar essa energia. Então, eu não captei energia pelo endoderma. Agora, eu vou utilizar a energia através do mesoderma. O mesoderma, então, ele é tudo que está relacionado à ação, tem a ver com a camada mesodérmica. Então, sistema cardiovascular, o que é ação? Eu preciso levar energia para tudo quanto é lugar. Então, a produção do sangue, que é produzido dentro dos ossos, músculos, articulações, ligamentos, coração, vasos, tudo isso aqui que está relacionado a energia e movimento, tem a ver com mesoderma. Então, se você observar, nós temos nas 3 camadas, a primeira camada que eu falei, endoderma, tem a ver com conexão com o mundo aqui, absorção, colocar aqui dentro, e lá dentro eu vou fazer a digestão e a absorção. Essa camada tem a ver com uma dinâmica que chama sentir. A camada ectoderma, sistema nervoso, conexão com o mundo aqui fora, tem a ver com uma dimensão que chama pensar. E a camada mesodérmica, que é o que vai utilizar a energia para que eu interaja com o meio, me aproximo, me afasto, luto, fujo, paraliso, as reações que eu tenho,
que é o mesoderma, tem a ver com o agir. Então, olha só, nós temos então nessas 3 camadas uma conexão com essas dimensões, que é sentir, pensar e agir. Sentir, endo. Agir, meso. Pensar, ecto. Bom, até aqui eu acredito que você está pegando. Estou simplificando o máximo possível de embriologia para que você possa compreender essa dinâmica. Tá, Fernando? Mas o que isso tem a ver com o tal da construção do corpo e os afetos intrauterinos? Já entendi. Então, Fernando, todos os corpos são formados por isso. É verdade, exato. Sei, mas e qual a importância desses afetos intrauterinos? Bom, aí que vem a dinâmica interessante. Nessas 3 camadas, elas vão ter o quê? Vão ter algo que vai fazer com que a energia vá mais ou menos para cada uma dessas camadas. É como assim? Eu vou alimentar as 3 camadas, mas dependendo dos afetos intrauterinos, já vou explicar, dependendo, eu vou fazer com que essa dinâmica, essa energia vá mais para uma camada ou para outra e assim por diante. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que isso aqui está construindo assim, mas dependendo do afeto, vai estimular uma ou outra camada e diminuir o efeito de uma ou outra. Fernando está confuso. Calma, já vou explicar para você. O Francis Motti, que era um cientista inglês, um biólogo, ele que trouxe essa ideia dos afetos intrauterinos. Depois o David Boadella pegou essa ideia e trabalhou muito essa ideia na biossíntese. A biossíntese é uma das abordagens neo-reichianas, de psicoterapia neo-reichiana. Eu sou especializado em biossíntese também. E aí, o que acontece? O que acontece é, a criança está dentro do útero da mãe, então está aqui. Então existe um campo. Que campo? Esse campo aqui que envolve essa criança aqui. Imagina, por exemplo, eu vou fazer uma associação. Imagina que você vai pegar uma semente de uma árvore, vamos fazer de conta que é uma semente de uma goiabeira. Se eu pegar essa semente dessa goiabeira e plantar essa semente na praça, em frente à minha casa, lá em Ribeirão Preto, vai nascer uma goiabeira. Se eu pegar essa semente e plantar no quintal da sua casa ou em algum terreno perto da sua casa, na cidade que você mora, vai nascer uma goiabeira. Se eu pegar essa semente e plantar aqui na Flórida, aqui em Miami especificamente, algum terreno que eu encontro aqui, vai nascer uma goiabeira. Sempre será uma goiabeira, porque a semente é de goiaba. A questão é o seguinte, a árvore é exatamente igual nos 3 locais? O fruto dessa árvore vai ter o mesmo sabor em cada um desses 3 locais? Será? Será? A altura, o verde das folhas, a quantidade de folhas, se ela vai ser mais comprida, se ela vai ser mais cheia, a quantidade de galhos, é a mesma? Não, né? E por que não? Porque existe o efeito sobre o campo que tem a ver com o terreno, com o clima, com o calor, com o frio, com a umidade, com a quantidade de chuva, quantidade de sol, como é a nuance climática de tudo, as características do solo, quanto tem de potássio, nitrogênio, cálcio, manganês e assim por diante. Dependendo de todo esse conjunto de fatores, isso vai gerar o crescimento de um tipo de goiabeira. Veja, é a mesma semente, mas em cada um desses locais vai gerar uma árvore diferente e outra. O fruto é diferente. Se você comer o fruto, você vai ver a diferença. Quer ver um exemplo típico? Não sei se você gosta de vinho, eu gosto de vinho. E aí, por exemplo, por que o vinho tem safra? Ah, o vinho dessa safra tal aqui, ó. Ah, mas tem esse mesmo vinho que é colhido com as mesmas uvas, na mesma parreira, mas tem a outra safra. E por que de repente, essa safra aqui, no ano de 2011, pronto. Mas a safra do outro é 2013. A de 2011 é muito mais cara do que a 2013. Gente, é o mesmo vinho,
vieram da mesma parreira. E por que é diferente? Por que tem safra? Porque é uma coisa interessante. Por que eu fiz 2011? Porque 2011 eu lembro. 2011 foi uma safra perfeita em Portugal. O clima, tudo, a quantidade de chuva, o sol, tudo foi maravilhoso para o vinho, para a uva. Então, o vinho de 2011 em Portugal, frequentemente vai ser mais caro, se é que você ainda acha garrafas 2011, do que nos outros anos, porque a qualidade do vinho ficou melhor do que a qualidade do mesmo, seria das mesmas uvas, mas não é a mesma uva, porque naquele ano foi, parece que assim, ó, desenhado por Deus para dar tudo certo para aquelas uvas terem a qualidade maravilhosa que teve. Então, naquele período foi excepcional para a uva. No outro ano já não foi assim, choveu mais, choveu menos, a quantidade de sol e de calor e sei lá que aconteceu, que chama de terroir, isso chama terroir, isso aqui afetou. Então o que acontece? Você vê como a mesma parreira muda conforme a característica. Por quê? Porque é afetada pelas características do ambiente. Bom, Fernando, mas o que isso aí tem a ver com essas três camadas? Exatamente igual. Dependendo de como está esse ambiente intrauterino, o que vai acontecer é o desenvolvimento maior ou menor de cada uma dessas três camadas. Mas, Fernando, explica melhor isso. Vou explicar. Então, você sabe que tem as três camadas. O que vai fazer uma camada ter mais evidência do que a outra? Depende dos afetos intrauterinos. O que são os afetos intrauterinos? É como essa mãe internamente está conectada com essa gravidez. Dependendo de como essa mãe está conectada com essa gravidez, isso vai favorecer ou atrapalhar o desenvolvimento dessas camadas. Ai, 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 Fernando, você está querendo dizer que a mãe é a culpada de tudo? Não, estou dizendo, não. Depende da interpretação. Né? Eu falo, olha a importância da mãe. Estou falando da importância. Não, você está falando da culpa. Não, estou falando da importância. Como é importante a função materna. Por isso que dentro da psicanálise, tudo quanto é terapia, fala, então a culpa é da mãe. Não, a culpa não é da mãe. A mãe tem uma função extremamente importante no desenvolvimento de todos nós. Meu, seu e assim por diante, tá? O que acontece? Dependendo do mundo interno e como essa mãe lida com o mundo lá fora, isso aqui vai nortear o desenvolvimento dessas camadas para que essa criança que está desenvolvendo, esse bebê, se adapte melhor ao mundo aqui fora. Então, por exemplo, imagina a seguinte situação. Imagina que essa mãe vive num local que de repente tem muita fome. Então ela mora num local que tem muita fome. O que vai acontecer? O afeto endodérmico, que é energia. Então, quer dizer, o quanto de energia chega nessa criança, o que vai acontecer? Se desde o início ela sente que tem pouca energia, o que vai acontecer nessa camada endodérmica? Essa camada endodérmica vai ser criada para absorver o máximo de energia possível, máximo possível, de tudo que tem por lá, para ela poder sobreviver. Por isso tem muitas pessoas hoje em dia, que você vê, são aquelas pessoas assim que comem qualquer coisinha, parece que já engorda, né? Bebe um copo d'água, parece que engorda. Por quê? Porque busca energia, pega energia de tudo quanto é lado. Porque ela precisa absorver o máximo possível. Então, isso aqui também poderia afetar a camada endodérmica. Então, os três afetos, cada afeto afeta uma camada. Bom, então, eu vou falar assim, o afeto que entra aqui, ó, que determina como é que vai desenvolver o endoderma, digestivo e respiratório, chama afeto umbilical. Por que é umbilical? Porque através do umbigo é que chega os nutrientes, o alimento e o oxigênio para a criança. Então, é afeto umbilical. Esse afeto que tem a ver com a parte muscular chama afeto cinético. Cinético vem de cine, no movimento. Sabe que nem cinema? Cine, movimento. É o que afeta o movimento.
E esse outro afeto, o nome que o Francis Motti colocou, chama afeto ectodermo, chama afeto da pele fetal. Tá? Esse é o nome que ele colocou. Esse vai ter a ver com o quê? Com o desenvolvimento do sistema nervoso e órgãos dos sentidos. Vou exemplificar. Então é assim. Tudo aquilo, imagina a parte de nutrição. Como essa mãe se alimenta? Então a criança começa a observar não, sentir nela mesma, como que vai o nível, por exemplo, de glicose, de alimento que essa mãe tem. Então, o que ele está lá? Ele está recebendo o estímulo nutricional da mãe. Então, por exemplo, essa mãe ela come direitinho café da manhã, almoço e janta, ela come de forma irregular, ela come muito no almoço e não come nada no resto do dia, ela come demais no almoço, demais na janta e demais no café da manhã e come mais umas coisinhas. Essa criança, o que ela está fazendo? Ela está organizando o corpo dela para esse ciclo de alimentação. Ah, não come nada, não tem comida. Essa criança também vai se organizar em cima disso. Então, quem passa esse ciclo de alimentação, de como se nutre, veja, a criança já está se preparando exatamente para isso. Agora imagina, aí vem, não é só a quantidade de comida, a frequência, também tem o quê? A qualidade. Então, por exemplo, se essa mãe fuma, usa drogas, come um monte de porcaria, essa criança está fazendo o quê? O que ela está recebendo, o referencial que ela está recebendo é a comida e isso aqui. Ela está se organizando para em cima disso. Muitas vezes, dependendo da dinâmica de alimentação da criança, isso vai afetar a alimentação da criança, que eu digo do bebê lá dentro, do embrião, vai afetar a alimentação dessa pessoa lá na frente, no dia a dia. Então tem qualidade, quantidade, frequência. Então tudo isso aqui está norteando esse bebê a como regular a sua energia, como buscar energia no mundo lá fora. Então está fazendo o quê? Um padrão de funcionamento. E aí o que pode acontecer? Basicamente aqui, eu posso ter excesso e posso ter falta. Então se eu tenho excesso, se essa mãe come demais, come demais, come demais, come demais, o que vai acontecer? Primeiro ela vai engordar, a tendência dela é engordar, né? E essa criança vai fazer o quê? Se bobear também, vai encher de comida aqui dentro. Então ela está se preparando, que assim, o mundo é carregar e ter bastante coisa dentro dela. Então ela vai nascer um bebê super desenvolvido, um feto que a gente chama macrossômico. Por exemplo, se a mãe tem uma diabetes gestacional, ou sem ser gestacional, tem uma diabetes, e ela tem uma tendência a ter uma glicose mais alta, o que vai acontecer? Essa criança ela vai se organizar para ter um nível de glicose mais alto. Então, o que acontece? Conforme a glicose está subindo, essa criança vai acostumando assim, ela tem que fazer o pâncreas dela, da própria criança, funcionar mais para poder absorver esse nível de glicose. A glicose está muito alta, ou ela vai guardar né? Vai guardar e utilizar, porque tem tanta energia, tanta comida, tanta coisa, que essa criança precisa se organizar em relação a isso. Então, o que acontecia? Vou contar casos que aconteciam lá atrás. E que foi caso de muitas mortes de crianças. Nasciam aquelas crianças enormes, de 4 quilos e 500. Nossa, é um bebezão criado, né? Só que esse bebezão criado, esse bebezão enorme, era o que a gente falava na medicina lá atrás, que era assim, os gigantes com pés de barro. Por quê? Porque é um gigante com pé de barro. Caía. Essas crianças morriam com muita facilidade, porque não se sabia o que fazer com essas crianças. Parecia que elas já estavam todas desenvolvidas, lindas, fortes e maravilhosas, né? A questão é que ela estava acostumada dentro do útero da mãe a ter uma carga de glicose absurda. Quando a criança nascia, essa carga de glicose, de uma hora para outra, fazia assim, ó, puf, caía. Só que a insulina que existia dentro da criança, que estava puxando isso aqui, a insulina estava alta. Então o que acontecia? A hora que essa criança nascia, a glicose que ela recebia abaixava, a insulina dela estava a 1000, então absorvia um monte. O que acontecia? Ela entrava em coma hipoglicêmica. O que acontecia? Essa criança tinha tanta carga de glicose que a hora que tira, de uma hora para outra,
ela simplesmente cessava o nível de energia, a insulina puxava tudo e o cérebro só funciona com um tipo de energia que chama glicose. Aí o cérebro, puf, afundava, porque não tinha como funcionar. Aí a criança entrava em coma. No início, os médicos não sabiam direito por quê. Hoje, eles sabem. Então, a chance disso aqui dar algum problema, primeiro já acompanha. Se a criança começar a ter um peso excessivo, por isso que fica durante a gravidez, cuidado com o peso e vai observando o peso da criança. Se a criança começar a ter peso excessivo, vai nascer muito grande, o médico, o pediatra já fica atento. Porque a hora que nascer essa criança com esse peso grande, parece que já está toda pronta e formada, essa criança é um risco para morrer rapidamente. O que o pediatra vai fazer imediatamente? Assim que essa criança nasce, ele já vai colocar um soro, uma alimentação que tem uma glicose a mais para manter esse nível de glicose mais alto. Para quê? Para baixando devagar, devagar, para que ele entre em equilíbrio a formação de insulina e a glicose, até poder tirar isso aqui. Isso aqui foi fundamental, a compreensão disso aqui foi fundamental para que muitas crianças parassem de morrer. Nascia grande e morria, gigantes com pé de barro. Nascia e morria. Falei, por que faz isso? Está tudo formada, linda e maravilhosa? Exatamente, porque teve excesso de energia dentro do útero. Deu para entender? Aí a criança já vai em cima dessa quantidade enorme de energia ou pouca energia, essa criança está se habituando a que tipo de energia, como eu devo me organizar em relação à energia. Do mesmo jeito, a mãe que faz muito regime enlouquecido durante a gravidez, e de repente essa criança tem uma energia desse tamanhozinho. Aí, de repente, o corpo dela é pequenininho, porque ela não consegue absorver, porque não tem. O que vai acontecer? Ou ela aprende a viver com pouco, tipo, eu não preciso de muito para viver, eu vivo com pouca energia que está bom. E ela tem uma dificuldade da parte até de comer depois, de fazer um monte de dinâmicas, a parte energética, respiração e alimentação, porque de repente no mundo intrauterino já teve esse padrão de funcionamento. Bom, vou falar agora do ectoderma, vai. Ectoderma. No ectoderma é o que é? Sistema nervoso, a organização do mundo aqui fora. Lembra dos órgãos dos sentidos? Veja que o nome do afeto chama afeto da pele fetal. Pele. Pele por quê? A criança, quando vai nascendo, Fernando. A criança, como vai desenvolvendo, no início, ela é uma coisinha assim, minúscula, milimétrica, pequenininha, dentro de um útero. É como se fosse um astronauta no espaço sideral, ou como se fosse o indivíduo lá no oceano. Acho que no oceano fica melhor, né? Que é o líquido, né? Tá lá. É verdade, tem até um termo que se usa, chama sentimento oceânico. Sentimento oceânico é isso aqui, ó. Estou aqui numa imensidão enorme. O que acontece? Essa criança começa a crescer. Conforme ela vai desenvolvendo, o que vai acontecer? Daqui a pouco, ela forma braços e pernas, tem a pele, e de repente a minha mão esbarra numa parede. A hora que esbarra numa parede, eu começo a sentir que tem alguma coisa aqui. Estou sentindo limites. E é interessante. Pum, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui. Eu estou começando a ver que aquele oceano lindo e maravilhoso agora tem limites. E assim que eu conheço os limites, eu também estou sentindo eu mesmo. A partir dos limites eu consigo definir a minha forma e até onde eu posso ir. Olha que interessante, isso tem tudo a ver com a criança. O limite é fundamental. O limite faz o indivíduo ter noção de si mesmo, do seu próprio corpo, da sua força e do que ele pode fazer, interação com o mundo aqui fora. Ó, limite. E aí a criança vai sentindo o mundo, sentindo o seu corpo, sentindo as partes do seu corpo. Ele vai até forçando, aí tem a ver com a parte muscular. Ele vai até fazendo força e vai sentindo. A hora que ele faz a força, ele sente a resistência, ao mesmo tempo sente a força muscular que ele tem. O que está acontecendo? Ele tem uma percepção de si mesmo. A criança começa a sentir que ela existe. E dando um contorno para essa criança. E não é só isso. Ele colocou da pele fetal, mas serve para tudo. Por exemplo,
A criança enxerga dentro do útero? Enxerga. Como assim, Fernando? Você está louco? Enxerga o quê? A criança consegue saber se é dia ou noite. Porque se está claro ou se está escuro. Dá para saber? Claro que dá. Através da parede uterina, da parede do útero e da pele, não é completamente obscura, aquilo começa a ver que tem claridade e é mais escuro. E aí, por exemplo, a criança começa a associar dia, movimento, noite, descansa, dorme, será? Não sei qual é o ritmo dessa mãe. Se essa mãe tem um ritmo para comer, para estar acordada, para dormir e assim por diante, a criança vai percebendo e vai vendo os ciclos de funcionamento da vida. Isso aqui vai organizando o quê? Os ciclos mentais da organização. O que é dormir, o que é acordar, o que é ser ativo, o que é ser passivo. Outra, a criança enxerga, enxerga. A criança ouve, ouve. Ah, Fernando, você está maluco? Como criança ouve? Está lá dentro do... Ouve. Se você não sabe disso, se você já é mãe ou se você já acompanhou alguma coisa, quando vai fazer um teste de vitalidade fetal. Aí vai fazer um teste, aí eles fazem o quê? Eles tocam uma campainhazinha, que é a primeira, lá no início era a campainha de bicicleta, uma campainhazinha de bicicleta, que é um som bem irritante. Eles tocavam isso aqui para dar um susto na criança lá dentro. Então tinha um som, a criança levava um susto, e aí observava, de repente, a reação do susto da criança, o batimento dela fazia assim, acelerava, e aí você via quanto tempo, quando acelerava e quanto tempo demorava para voltar ao normal. Então, a aceleração e voltar ao normal, quanto tempo. E aí você fazia um teste de vitalidade fetal. E aí, dependendo, se a criança estava mal lá dentro, dava um susto, ela nem podia dar um estímulo. Se de repente ela estava, entre aspas, quase desmaiada lá dentro, o batimento cardíaco não fazia assim. Então você está vendo se essa criança está bem ou não. Se essa criança assim, você tem que tirar rapidamente porque ela já está, entre aspas, meio se desligando. Então é uma forma de fazer um estudo e aí utiliza-se o quê? O som. E aí é interessante porque assim, hoje em dia as pessoas têm vários casais que gravam o batimento cardíaco da mãe, porque a criança fica escutando os sons que tem lá dentro, sons intrauterinos, sons do aparelho genital, ruído. Hoje, o aparelho genital, estou bem hoje. Som do intestino, que são os ruídos hidroaéreos. Escuta o batimento cardíaco. Tanto é que as crianças, de repente, os pais gravam, de repente, a criança está lá, você põe aqueles sons, a criança volta, e relaxa, e dorme. Tem muita gente que utiliza esse recurso. Como também tem pessoas que utilizam outro recurso, colocam umas músicas, sei lá, músicas Ibá, umas músicas interessantes aqui, enquanto a mãe está grávida. E aí a criança está fazendo o quê? Escutando a música. Depois que ela nasce, você põe a música lá para ter alguma coisa, um referencial já conhecido. A criança relaxa, tem um referencial conhecido. E põe a música aqui fora, depois que a criança nasce. Tá cheio de gente que faz isso. Então a criança ouve, ouve. Agora quer ver outra coisa interessante? De repente essa mãe tem uma relação saudável com seu marido. Conforme vem uma voz, é claro que a criança não vai ouvir a voz perfeita, mas tem um timbre, um jeito de falar, uma música nessa voz. Quando vem esse que de repente é a voz do marido, né, do pai dessa criança, a mãe entra numa sensação de relaxamento e prazer, que aquilo é gostoso. Ou então, a mãe entra em estresse. Essa criança está associando esse som dessa voz, que é do pai dela, do marido dessa mãe. A hora que chega essa voz, ela vai associar se aquilo é uma ameaça ou se é alguma coisa prazerosa. Veja, a criança já está se conectando com o mundo aqui fora e dando um significado para tudo isso. A hora que ela nasce, quando vem essa voz, que vai ser mais nítida, ela vem com uma característica, ela associa isso é positivo ou isso é negativo. Olha que interessante essa história. Quer ver uma outra dinâmica interessante, por exemplo, em relação a isso? Isso tem a ver com paladar também, que a criança vai sentindo o gosto do líquido amniótico. Isso tem a ver com tudo que a mãe come. Então a criança vai sentindo o sabor do líquido amniótico, que tal que ele foi feito em cima dessa alimentação, de tudo isso. Isso aqui vai ajudando a sentir o paladar. Mas uma outra dinâmica, por exemplo, tem a ver com som. Imagina se tem uma mulher que mora do lado do aeroporto
E toda hora é avião. Avião que sobe, avião que desce. Aí essa mulher que está grávida fala assim, não, eu quero passar a gravidez em um lugar calmo, tranquilo, para que essa criança fique melhor. Então ela vai lá para o sítio da vovó e passa lá os 9 meses no sítio da vovó, aquele silêncio, passarinho cantando, um galinho de vez em quando. Essa criança, durante a gravidez, ela não teve nenhum desses sons esquisitos aí. Bom, só que a criança nasce e volta para aquela casa que está do lado do aeroporto. Cada avião que sobe e desce, ela dá um pulo, porque ela não está acostumada com aquilo. Agora, se ela está dentro da barriga da mãe, tem aquele som do avião, sobe e desce, o som vem, a mãe já está indiferente ao som. Então o que a criança vai fazer? Ela escuta o som e vê que aquele som não é nem ameaça nem nada, ela vai se acostumando àquele som. Conclusão, quando ela nasce, a hora que o avião sobe ou desce, não afeta tanto, porque ela já acostumou dentro do útero com esse som. Você está entendendo como isso aqui é interessante? Está preparando a criança para o mundo lá fora. E aí, vem a camada mesodérmica, que eu não falei, afeto cinético. No afeto cinético, a criança vai se relacionar com ação, movimento. Que movimento? O movimento da mãe e o seu próprio movimento. Então, por exemplo, imagina a seguinte situação. Se essa mãe não faz nenhum movimento e para ela, a hora que ela faz algum movimento, aquilo é estresse para ela. Então ela fica, não se sente bem fazendo nenhum movimento. Pronto. Essa criança já vai associar movimento é estressante. Se essa mãe, quando faz movimento, ela sente prazer, uma pessoa que gosta de fazer exercício, caminhadas, isso aqui, o que está acontecendo? A hora que a mãe faz movimentos, isso está associado com parasimpático, relaxamento, prazer. Bom, o que vai acontecer? Essa criança já está associando movimentar é bom. Isso por quê? Porque o modelo que vem da mãe já está dando uma característica para essa criança. Eu lembro de uma situação que até a Luísa, minha filha, alguns já conhecem aqui, a Luísa, personal trainer. Vocês imaginam a Luísa com 9 meses de gestação, com a barriga já pronta para nascer, dançando zumba. A Luísa adora movimento, adora personal trainer. E aí, movimento para ela é prazeroso. Agora nasce a Bárbara. A Bárbara adora o quê? Movimento. Por quê? Movimento para ela é a coisa mais simples do mundo, porque o movimento é prazeroso. Bom, aí tem uma outra característica. Eu falei assim, tem o movimento da mãe. Então, quando a mãe dá um modelo, movimento é prazeroso, ótimo, movimento é prazeroso, ok. Então a criança associa, movimentar é prazeroso. Só que tem uma outra característica também. Imagina essa criança, ela se movimentando dentro da barriga da mãe. E aí a reação da mãe ao movimento da criança. A reação da mãe ao movimento da criança. Então assim, a mãe, quando sente a criança se movimentar lá dentro, ela também vai entrar numa reação de prazer, de gostoso ou de estresse. Não, Fernando, como de estresse? Sim, de estresse, por exemplo. Imagina se tem uma mulher grávida que aquela gestação ocorreu num momento inadequado, que não era bem o que ela queria, o estresse, não sei o que eu vou fazer quando essa criança nascer. Então ela tenta, durante a gravidez, esquecer que existe a criança. Só que essa criança, de vez em quando, está se movimentando. Quando se movimenta, meu Deus, o que eu vou fazer com essa gravidez, com essa criança? O que ela entra? No estresse. Então, cada vez que a criança se movimenta, a mãe entra no estresse, a criança aprende o quê? A hora que a mãe entra no estresse, sabe o que acontece com o útero da mãe? No estresse, a energia sai do centro e vai para a periferia, vai para a musculatura. Estresse significa o quê? Eu tenho que lutar ou fugir. Então, a energia vem aqui para fora porque eu tenho que me defender, me proteger, fazer alguma coisa. De onde sai a energia? De dentro. Então, quando a mãe entra num nível de estresse muito alto, o útero dela vai ficar um útero frio. Frio no sentido que o sangue está saindo para ir para a musculatura para agir aqui fora. Então, o útero vai ficar com menos energia. E quando está no estresse, o útero também aperta e segura. Então, fica uma coisa assim, mais segurando a criança, porque vai acontecer alguma coisa. Então, precisa fazer isso. Então, quando acontece isso, a criança aprende o quê? Ela vai ter menos energia. Se ela tem menos energia, ela tem menos movimento. Então, se a criança se movimenta
e de repente aquilo tem uma informação negativa, fala, fica quieto, não se mexa, faz de conta que isso não existe, pronto, o que a criança vai fazer? Eu vou aprender a ficar quieto, não movimentar e fazer de conta que eu não existo, porque aí fica melhor, porque se eu me movimentar, gera estresse e o estresse gera um ambiente não confortável. Por outro lado, cada vez que a criança se movimenta, a mãe fica feliz da vida, ai que delícia, olha, sente aqui, é associado a prazer, o que vai acontecer? Essa criança sente que cada vez que ela se movimenta, se expressa na vida, ela tem um ambiente gostoso, porque a hora que o útero, a mãe está no parasimpático, que é relaxamento e prazer, o que vai acontecer com esse útero? Ele se enche de sangue, e ele dá um contorno gostoso para essa criança. Então, cada vez que ela se movimenta, essa criança tem um ambiente mais confortável e gostoso. Então, é estímulo para quê? Para se movimentar cada vez mais. E tem sempre uma história que eu conto, que foi um sobrinho meu que nasceu, e a mãe dele veio perguntar para mim, Fernando, você que mexe com essas coisas, essas camadas intrauterinas e bebê e leitura corporal, acontece uma coisa com o Tiago, que é meu sobrinho, e eu não sei o que acontece com ele. É curioso. Por quê? O que está acontecendo com ele? Ele nasceu, ele é pequenininho, né? Tinha um mês lá, menos. Eu falei, ele nasce, quando ele dorme, tem um pé dele que não para. O pé dele fica mexendo o tempo todo assim. Ele está dormindo, mas tem um pé dele que está assim, ó. O que é isso? É algum problema? O que é? Eu falei, isso aí tem a ver com o mundo intrauterino. Como assim mundo intrauterino? Isso aqui é o seguinte. Se ele desenvolveu essa característica, é porque deve ter acontecido o seguinte. Quando você estava grávida dele, cada vez que ele se movimentava, você ficava feliz. Ficava muito legal, tá tudo gostoso, tá tudo bom. Né? É assim mesmo, né? É assim mesmo. Só tem um problema, a criança dorme lá dentro. De vez em quando ela dorme. E aí ela não se movimenta. E quando ela não se movimentava, você entrava em estresse e tentava mexendo para ver se ela mexia, para ver se acontecia alguma coisa. Aí você entrava em estresse quando ela ficava quietinha. Aí ela riu e falou, é verdade, Fernanda. Aí quando ele parava de mexer, eu ficava imaginando, sabe que aconteceu alguma coisa? Aí ficava mexendo para ver se ele manifestava. Então o que ele aprendeu? Ele aprendeu que ele tinha que fazer movimento o tempo todo para você ficar relaxado. Então até dormindo, ele também ficava dando umas cutucadas lá para que você ficasse bem e ele pudesse dormir em paz. E aí é isso que aconteceu. E aí ele tem essa característica. Vocês estão vendo que interessante essa dinâmica que vai existindo? Vocês estão vendo algo que é importante, que é assim, dependendo dos afetos que vão acontecendo com essa criança, vai desenvolver um corpo, e esse corpo vai ter características diferentes, bem diferentes. Por quê? Para aquela gravidez, toda aquela situação que ocorreu, isso aqui foi gerando uma distribuição energética que vai levar energia para uma camada mais do que a outra. E aí, dependendo do que aconteceu, esse corpo ele vai estar mais organizado, de repente para ir mais para o mundo do pensar, do sentir e do agir. E, além disso, o que você vai ver aqui é que você pode fazer até uma leitura corporal da criança assim que nasceu. Assim que essa criança nasce, você pode olhar. Aliás, não precisa ser só assim que essa criança nasce, porque você carrega características que têm a ver com o mundo intrauterino. São as leituras que nós fazemos se o indivíduo é endo, ecto ou mesodérmico. Por quê? Porque na formação intrauterina já teve um desenvolvimento desse corpo. E aí, a hora que esse corpo se desenvolve, ele dá características importantes. Bom, eu estou falando que nem um papagaio e não dei espaço para ninguém fazer perguntas. Fernando, o que você fez aqui? Parece que você ficou aqui alucinado. Eu adoro esse tema, agora que eu estou vendo. Eu já devia ter parado faz tempo, mas eu não parei. Bom, então está aqui. E aí é possível fazer a leitura do corpo. E hoje em dia, o que você vê na leitura do corpo? O indivíduo é ectodérmico, a tendência dele é energia para a cabeça, e a parte endodérmica e mesodérmica ficam mais enfraquecidas. Então, é um indivíduo comprido, o corpo dele é menos musculoso e a energia dele é tudo na cabeça. Se você pega o indivíduo endodérmico, ele é mais redondo.
tem mais a ver com energia, absorção de energia. E você pega o indivíduo mesodérmico, ele é mais o quê? Triangular, ele é musculoso, ele tem muito músculo e ação. Então, um é mais focado para sentir, o outro para pensar e para agir. E nós somos uma mistura dos três. Então, o que você vai observar é essa característica que vai ficar ali dentro de você. Frequentemente, você deve ter duas características mais fortes e uma que falta, e assim por diante. O ideal seria o equilíbrio das três. E você fazendo essa análise, essa leitura corporal, você está fazendo uma leitura corporal também no mundo intrauterino do que foi que aconteceu nessa relação, porque a história fica gravada no corpo. A Simone, quando o pai é alcoólatra, influenciando o bebê, é claro que influencia. Porque se o pai é alcoólatra, a mãe é codependente. Codependente. Então ela tem um núcleo emocional de codependência. Lembra que eu falei quando esse pai vem falando, de repente ele vem com uma voz de bêbado, aí vê como é que é a relação dessa mãe, a criança vai começar a ver como é que é a relação da mãe com essa dinâmica desse pai alcoólatra. Então as dinâmicas emocionais que ocorrem nesse sistema, a mãe é a que vai fazer a conexão com o mundo aqui fora. Então como é que essa mãe se conecta com esse pai alcoólatra? É claro que vai afetar. Porque essa mulher vai ter segurança. E outra, para que ela escolheu um homem alcoólatra para ser o pai do bebê? Também tem um monte de histórias. Então, que dinâmica emocional ela está colocando nessa situação? Se ele é alcoólatra, será que tem bebida por todo lado? Ela também bebe? Não bebe? Como é que funciona isso? Tem violência física? Não tem. Tem violência emocional? Tudo isso vai afetar. Porque, assim, a mãe ela afeta diretamente o desenvolvimento da criança, mas o ambiente aqui fora afeta a mãe que afeta a criança. Então, tudo isso aqui são como camadas de influência. Então, o que tem aqui no mundo da mãe, dependendo do que está, afeta aqui dentro, afeta sim nesse aspecto, ok? Quando a minha mãe ficou grávida de mim, meu irmão mais velho tinha apenas 3 meses de vida. Ela teve anemia gestacional, pois se alimentava direito. Não, ela pois não se alimentava direito. Inclusive parou de amamentar meu irmão. Como isso afetou? Eu também era fumante. Ela também era fumante. Afetou muito, né? Você vê que o nível de energia já foi baixo, tanto é que tinha anemia. Então a energia como chega lá, outra, ela já tinha um filho antes, que também era um bebê, que ela tinha que dar cuidado. Conclusão, a energia que ela tem para ser mãe tem que ser dividida por basicamente 2 bebês, um dentro da barriga, outro pequenininho aqui do lado. Isso afetou também esse irmão, porque esse irmão, de repente, ele não pôde ter a energia da mãe, porque essa mãe ficou dividida. A questão é, para que engravidou tão rápido assim um do outro? E se ela era fumante, veja, a energia não, né? A toxina do cigarro vai afetar a criança. Tanto é que mãe fumante gera filhos o que hoje em dia se sabe. O fumo da mãe leva a ter o quê? Crianças com pesos menores. Isso afeta também o desenvolvimento nervoso, desenvolvimento neurológico da criança, entre várias outras coisas. E também essa criança está sendo exposta a que diretamente, a mãe fuma, diretamente essas toxinas chegam até o bebê. E aí o que significa esse cigarro? E se chegar mais longe ainda, o mais longe fica assim, para que essa mãe precisa do cigarro? Provavelmente ela não teve uma maternagem muito boa, por isso ela está fixada ainda na fase oral. Ixi, aí vai. Aí para que ela teve os bebês? Se ela é fixada na fase oral, se bobear, ela está precisando que essas crianças existam para depois preencher as necessidades dela. Então a criança vem não por excesso de amor, e sim por falta. E aí, navegando, aí tem que pegar mais informações, ok? A Cleide Aparecida, o sonambulismo também é uma dinâmica intrauterina? Pode ser, não vou dizer efetivamente que é, mas pode ter uma influência sim do mundo intrauterino. Então, por exemplo, quando você dorme, quando você vai para a cama e dorme, frequentemente você está fazendo uma conexão com o mundo intrauterino. Você está indo para um lugar, fechando e voltando para lá. Muitas vezes uma pessoa que tem problema de insônia, muitas vezes está conectando com alguma experiência negativa do mundo intrauterino. Não consegue soltar e relaxar e sentir que está tudo bem aqui fora. Estou com dúvida se em toda a dinâmica da constelação, mesmo quando envolve o antepassado de outras gerações, no final tudo se resume a umas entidades. Entendi
Bom, não é só na constelação. Se você estudar psicossomática, se você estudar psicanálise, se você estudar qualquer abordagem de psicoterapia, tudo vai mostrar que a origem dos problemas que você tem hoje, a origem veio ali dos traumas infantis. Só que quando chega a sistêmica, então quando chega a sistêmica ela fala assim, os traumas infantis têm origem em traumas de gerações anteriores da família. Então, a sistêmica vai além dos traumas infantis, vai mostrando que o trauma infantil também não veio do nada. Ele veio de uma dinâmica que está conectada com traumas de gerações anteriores. Então, o que está acontecendo é, estamos buscando a origem dos problemas. Por exemplo, quando você era criança, foi lá que você aprendeu o que é comida, o que é amor, o que é pai e mãe, o que é família, o que é relacionamento. A origem de tudo, quer dizer, a hora que você monta um programa para ir para a vida, eu já estou falando do mundo intrauterino, que já está montando uma programação interna e construindo um corpo para o mundo lá fora. A criança dentro do útero da mãe está construindo um corpo, não é para a mãe, é para o mundo lá fora. Só que a mãe é o primeiro modelo da vida que todos nós temos. Então, dependendo do modelo de vida que essa mãe dá, a criança está se preparando. A criança não se prepara para a mãe, a criança se prepara para a vida. Só que o primeiro modelo é a mãe. Depois que nasce também. Eu estou falando tudo isso aqui do mundo intrauterino, isso aqui afeta a vida inteira. Então, por exemplo, eu estou colocando a Bárbara, minha neta, ela é bem mesodérmica. Se ela está numa característica mesodérmica, se ela continuar nesse padrão, conseguir ter um bom equilíbrio com as outras camadas, mas ela vai ter alguns dons interessantes como mesodérmica. Ela vai ter assim, uma facilidade maior para correr, para brincar, para pedalar, para andar de bicicleta, para fazer exercício, esporte. Isso aqui é uma coisa natural dela, não precisa... Se ela não tivesse uma característica mesodérmica que fosse o oposto, por exemplo, nossa, fazer ela andar, fazer ela brincar, caminhar, como tem crianças que têm dificuldade. Muitas vezes isso aí já começa onde? No mundo intrauterino. Então prepara, até se tem a quantidade de musculatura, os exercícios que a criança já está fazendo, função dentro do útero. Lembra, energia, função e forma. Energia, função e forma. Eu sempre falo dessas dinâmicas. Isso aqui vai moldando o corpo. Vai chegar lá. E a sistêmica vai mais longe, hein? Vai falando de gerações anteriores. Traumas infantis estão conectados com emaranhamentos de gerações anteriores. Pessoal, um abraço para todos vocês. Sinto muito que eu falei tanto que eu acabei comendo o tempo das perguntas. Agora, o problema foi meu, mas que bom, eu falei tanta coisa, espero que vocês tenham aproveitado bastante, ok? Pessoal que é da comunidade, daqui a pouco nos vemos lá. Pessoal que daqui da Aberta, um grande abraço e até a próxima quarta-feira. Vocês viram que eu estou fazendo a cada quarta-feira, falando dinâmicas de corpo, de várias dinâmicas que vão ajudar você a ter uma compreensão maior, se esse for um tema que você gosta. Eu adoro! Um grande abraço a todos vocês, até a próxima. Tchau!